Dossiê tático completo do Palmeiras na Libertadores de 2021. Esse é mais um conteúdo exclusivo que só a Análise Verdão traz para você e hoje é dia de falar sobre o mata-mata. Quais estratégias o Palmeiras usou nessa segunda fase de competição que deram certo e a gente pode repetir contra o Flamengo no dia 27. Tem muita coisa interessante, viu? Então fica por aí que eu te conto tudo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, parte 2, parte final desse dossiê tático completo que a gente preparou sobre o Palmeiras nessa Libertadores de 2021, já que estamos no mês da grande final, é dia 27, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, tá certo? E ó, lembrando, como eu disse, parte 2, então se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar ela aqui no card para você conferir, então confere lá a parte 1, onde a gente fala sobre a fase de grupos e tem muitas coisas interessantes pra gente tirar dali, muitas lições interessantes. Assiste aquela, depois assiste essa, ou enfim, assiste essa e depois aquela. O importante é que você assista as duas partes e indique pros seus amigos palmeirenses, pra todo mundo ficar por dentro de tudo também. Claro, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho aqui no canal também, pra você ficar por dentro de tudo também, tá certo? Então, vamos começar, vamos falar sobre esse mata-mata do Palmeiras. E vou falar que a gente começa pela pior partida do Palmeiras de todas nessa segunda fase, que é o jogo contra a Universidade Católica no Chile, né? É um jogo que o Palmeiras volta a jogar com uma linha de 4 defendendo, né? Quem assistiu a primeira parte viu que o Palmeiras jogou com 3 zagueiros durante toda a fase de grupos da Libertadores. Contra a Católica volta a jogar com uma linha de 4, mas é um jogo que o Palmeiras tem muitas dificuldades. Tem dificuldades na saída de bola para poder criar e tem dificuldades defensivamente também para defender os lados do campo, principalmente. A Católica cria boas chances, perde muitas chances, mas mesmo assim, mesmo com o Palmeiras fazendo uma partida ruim, se tem uma coisa interessante que dá pra gente tirar desse jogo é o seguinte: cresceu a estrela dos dois melhores jogadores do Palmeiras nessa Copa Libertadores. O Everton, primeiramente, que fez 6 defesas no jogo, 3 delas de dentro da área, então o Everton salvou o Palmeiras, e depois Rafael Veiga, que teve o pênalti, bateu o pênalti, deu a vitória 1-0 pro Palmeiras. Então, mesmo jogando mal o Palmeiras nessa partida, cresceu a estrela dos dois melhores jogadores do time na competição e o Palmeiras levou uma vantagem pro segundo jogo. E o segundo jogo foi o oposto, o Palmeiras foi muito superior e vejam só que interessante, que negócio importante pro jogo do dia 27. O Flamengo do Renato Gaúcho marca por perseguições individuais, né? O famoso cada um no seu. E a Católica também marcava. E o Palmeiras teve, desde o começo da temporada, muitos problemas para jogar contra times que marcavam individualmente, principalmente o São Paulo desde o início do ano, lá Paulistão e tudo mais. E contra a Católica, foi uma das primeiras vezes que o Palmeiras deu esse sinal de evolução nessa temporada e conseguiu manipular os encaixes individuais da Católica. E foi assim que o Palmeiras criou muitas chances, inclusive a chance do gol, do 1-0. E vejam só que interessante esse lance, como o Wesley recebe, e aí você tem o Scarpa atraindo o marcador ali para confundir e abrir espaço para o Wesley cruzar, e você tem o Daverson também abrindo espaço para o Veiga poder ocupar ali, poder finalizar na marca do pênalti. Então já era um indício de que o Palmeiras tinha uma facilidade maior para poder atacar contra times que marcam individualmente, e isso foi muito bem usado nos próximos jogos, então fica ligado. Chegando às quartas de final, tivemos São Paulo 1, Palmeiras 1, que é um jogo muito importante nessa caminhada, porque primeiro que foi o primeiro grande jogo do Dudu nessa volta dele ao Palmeiras. Outra coisa interessante é que a gente teve Breno Lopes como um ala, né? Ele era um ponta, mas voltava muitas vezes como um ala. Então veja só, hein? Você que tá pensando em uma linha de 5 pra final contra o Flamengo, só que não tem um lateral direito que tá jogando muito bem, Marcos Rocha tá suspenso, você pensa em um ponta virando um ala, Palmeiras já fez isso nessa Libertadores. E uma grande alteração que o Abel trouxe pra esse jogo foi marcar a saída de bola do São Paulo individualmente, como vocês podem ver. É uma coisa que o Palmeiras não costuma fazer, o Palmeiras marca por zona e o Abel fez essa adaptação só para poder anular o jogo do São Paulo. Então, o Palmeiras conseguiu anular em boa parte do tempo essa criação do São Paulo, empatou ali por 1-1, mas foi um jogo que já teve um indicativo de que o Abel tinha encontrado uma fórmula para superar esse São Paulo, coisa que foi difícil ao longo da temporada. E a gente viu a prova disso no jogo de volta.
Palmeiras 3, São Paulo 0 no Allianz Parque, um dos jogos mais importantes dessa campanha, não só pela classificação, mas também por quebrar um tabu de muitos anos, conseguiu finalmente eliminar o São Paulo. E aí o que a gente teve? A gente teve o Palmeiras sabendo controlar muito bem o jogo, tendo domínio do jogo, defensivamente, da mesma maneira que fez no primeiro jogo, marcando a saída de bola do São Paulo individualmente. Isso complicou muito para o São Paulo criar, o Palmeiras complicou muito nesse sentido. E aí, com bola, alguns mecanismos muito interessantes. Vocês lembram que eu falei que contra a Católica o Palmeiras deu indícios de que estava conseguindo vencer a marcação individual, né? Pois é, contra o São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras fez muito bem isso, manipulou os encaixes do São Paulo, seja com um jogador recuando, atraindo o seu marcador e aí abrindo espaço nas costas para outro jogador infiltrar, ou abrindo espaço mesmo na linha de defesa do São Paulo, atraindo um dos zagueiros, ou também uma coisa que o Palmeiras fez muito foi os jogadores do Palmeiras atraírem os seus marcadores para abrir espaço pro Dudu ter mais campo para poder dominar, para poder conduzir, enfim, essa foi uma grande partida do Dudu, ele fez um golaço, foi provavelmente a melhor partida dele desde que ele voltou ao Palmeiras, então, enfim, uma classificação para a semifinal, vencendo, convencendo e muito importante, psicologicamente. E aí chegamos finalmente nessa semifinal contra o Atlético Mineiro, e essa semifinal a gente precisa contar em 180 minutos, não só em 90 e depois 90, porque foi uma estratégia que o Abel traçou para eliminatória completa contra o Atlético, e vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Nos primeiros 90, no Allianz Parque, a grande preocupação do Palmeiras foi não tomar gol. O Palmeiras se fechou, não deixou o Atlético jogar dentro do bloco de marcação, protegeu muito bem a entrada da área e a única chance ali que sofreu foi o pênalti do Hulk, que aí ele fortaleceu. Mas outra alteração que o Abel fez para essa partida e que tá dando certo até hoje foi a troca do Luan com o Gomes, né? O Luan ficou pelo lado esquerdo para poder acompanhar o Hulk quando ele descia e o Gomes ficou ali na sobra e batendo de frente com o Diego Costa, né? Então foi uma alteração que o Abel fez pensando nessa dupla de ataque do Galo, mas que até hoje o Palmeiras está usando e que acho que tá dando certo, né? Não sei o que você acha, mas acho que é uma coisa que a gente tem que manter pro dia 27. E outra coisa, lembra que eu falei sobre o Palmeiras jogar com 5 atrás, sendo um deles um ponta que virava ala? O Rony fez isso nesse jogo também, marcando as subidas do Guilherme Arana. Já nos últimos 90 minutos dessa eliminatória, a gente teve um Palmeiras no Mineirão um pouco mais agressivo, né? Conseguindo criar algumas chances de gol, e aí a grande estratégia do Palmeiras ofensivamente era colocar aquela bola nas costas da defesa do Atlético, né? A bola na profundidade. Então o Rony recebeu essa bola muitas vezes, teve pelo menos uns 3 lances claros que ele recebeu essa bola nas costas da defesa do Atlético, ficou 1 contra o goleiro e acabou perdendo. Então o Palmeiras estava se defendendo bem, estava encontrando o caminho do gol, mas não estava marcando o gol. E aí o Abel tira o Rony, coloca o Verón e também numa bola na profundidade o Verón cruza pro Dudu, muito decisivo, fazer o gol de empate do Palmeiras. Agora, o que ficou marcado nesse jogo não foi a postura tática do Palmeiras, né? Foi a postura mental, como o Abel falou ali na beira do campo. Então, eu acho que é um ponto muito positivo pra gente levantar a frieza do Palmeiras, a consciência no plano de jogo, mesmo depois de tomar o gol num jogo com torcida e tudo mais. Era o caminho perfeito ali pro Palmeiras se perder. Mas o Palmeiras foi muito consciente, muito frio e conseguiu empatar o jogo. Essa é uma postura que a gente precisa levar para a grande final. Então vejam só, alguns destaques muito importantes para a gente fazer aqui desse caminho do Palmeiras no mata-mata. Primeiro, desempenhos interessantes contra marcações individuais. Eu vou lembrar para vocês mais uma vez que o Flamengo do Renato Gaúcho marca por perseguições individuais. Então esse é um ponto muito importante. Outra coisa, linha de 5 com o ponta fazendo essa ala, né? Uma alternativa aí para a final do dia 27 também. Já falei também da troca do Luan com o Gomes. É outra coisa que deve ser mantida para a final. E outra coisa muito importante que eu acabei de falar, a força mental. Uma final da Libertadores você não ganha só no tático, só no técnico, só no físico, você ganha psicologicamente também, que é muito importante. Se tem um ponto negativo que eu preciso citar sobre esse mata-mata, né, uma coisa que até se repetiu um pouco, foi o Palmeiras perdendo o gol. Então, contra a Católica, no jogo de volta, o Palmeiras cria muitas chances, mas faz só 1-0, acabou não fazendo falta. Contra o São Paulo, vocês vão lembrar que no Morumbi o Breno Lopes perdeu uns 2 gols, então poderia ter feito falta, graças a Deus não fez,
mas a gente não pode perder tanto gol assim, e contra o Atlético eu mostrei os lances do Rony também, então isso é uma coisa que precisa ser corrigido, o Palmeiras na final tem que ser letal. Agora, eu quero saber de tudo isso que eu falei, o que você acha que a gente pode levar de lição para a grande final contra o Flamengo? O que a gente pode aproveitar dessas estratégias que a gente usou, do que deu certo para a gente levar para lá? Quero ver as opiniões de vocês nos comentários e mais uma vez lembrando que esse é um vídeo de duas partes, essa é só a segunda parte, então assista a primeira que tá no card também para você pegar o dossiê tático completo, tá, do Palmeiras na Libertadores que a gente preparou para vocês. Fase de grupos e mata-mata. Lembro também vocês que esses são os primeiros de muitos conteúdos que a gente vai trazer aqui no mês de novembro sobre essa final. Então vai ter muita coisa sobre o Flamengo também, sobre os pontos fortes, os pontos fracos do Flamengo, muita coisa. Então não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de mandar o link do nosso canal pro seu amigo palmeirense, para aquele seu grupo de WhatsApp de palmeirenses. Fala aí, ó, inscreva-se que nesse mês você vai ficar sabendo de tudo sobre o Flamengo pra gente traçar uma estratégia pro Palmeiras vencer esse tricampeonato. No mais é isso, peço para você seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais também, que é muito importante para acompanhar nossa cobertura completa, nossos conteúdos exclusivos. Tô esperando a participação de vocês aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.